gente. Oi, Laís, estamos de volta, né? Vamos falar um pouquinho. Muita gente tem essa curiosidade, eu mesmo não entendia bem, mas conversando aqui já nos bastidores, eu descobri que ele possui a redução de alguns componentes e outro ele tem a ausência de outros componentes. Então, quem vai explicar isso bem direitinho agora pra gente é a nutricionista Abeli Queiroz, está aqui no Unicompra. Então, Abeli, qual é a diferença entre os alimentos light e diets? Bom dia para quem está acompanhando a experiência Rádio Cidade. Exatamente, existe uma grande dúvida, né, principalmente nos dias de hoje, que a gente sabe que tem muitas pessoas com intolerância, com algumas patologias, como diabetes, com colesterol alto, e precisa entender e comprar esses alimentos que sejam bons para a saúde deles. E a principal diferença entre o diet e o light é que o diet ele tem a ausência de algum componente ali naquele alimento. Então, quando a gente pensa em diet, geralmente a gente entende que ele não tem açúcar. E realmente essa denominação foi criada principalmente para os diabéticos. Mas é importante a gente observar, ter o hábito de ler os rótulos ali dos produtos para ver realmente se a ausência do diet vai ser o açúcar. Porque muitas vezes a gente pode encontrar uma geleia lá diet, por exemplo. Mas quando a gente vai olhar lá a tabela nutricional, ele tem açúcar adicionado. Então, geralmente esse diet é pela redução de sódio, pela redução de algum ingrediente ali que era para ter na composição e não tem. Então, a grande maioria dos alimentos diet tem a redução de açúcar, mas é importante a gente observar se realmente lá no rótulo, né, na tabela nutricional, não vai ter esse açúcar. Principalmente quem é diabético. E pessoas que querem estar fazendo ali uma dieta para perca de peso, também tem que se atentar. Não é porque o alimento, o produto ali ele é diet, que ele vai ter pouca caloria. Essa especificação é mais para quem tem alguma patologia associada. Geralmente alguns alimentos que são diet, geralmente ele tem uma quantidade de calorias até um pouco maior do que o alimento, ali o produto tradicional. E o light, ele tem a redução de algum componente. Então, enquanto o diet ele tem a ausência, o light ele vai ter a redução, que pela legislação a redução tem que ser de pelo menos 25%. Então, quando a gente vai olhar principalmente derivados de leite, então o iogurte, quando ele tem lá iogurte light, então quando a gente vai observar, ele tem uma redução de pelo menos 25% ou de gordura, ou de sódio, ou de açúcar. Então, a especificação dele tem que ser de pelo menos 25% na sua composição. Para quem está acompanhando a experiência Rádio Cidade, né, a gente está observando aqui também que você trouxe um plus para as nossas informações, trouxe aqui também questões sobre alimentos integrais. Também tem essas diferenças, não é isso? Exatamente. Então, assim, existe a grande dúvida do diet light. Hoje em dia o mercado e a indústria não utiliza mais tanto esses termos de diet light. Então a gente vai ter poucos produtos no mercado com essa composição. Geralmente a indústria, por ser mais atrativo para o cliente, vai colocar que ele é zero. Então vai ser zero em açúcar, vai ser zero em gorduras, zero em sódio, zero em calorias, zero em lactose. Então isso vai tornar mais fácil, já que a população tinha essa dificuldade de entender o que é o diet e o light. Então tornou-se mais fácil, mais atrativo ter essas especificações. E acaba que essa dúvida foi transferida para o que é integral, o desnatado, o parbolizado. Então quando a gente vai comprar um leite, por exemplo, muitas pessoas dizem: eu vou comprar o integral porque é melhor. Naquele mesmo conceito, quando a gente vai comprar o arroz integral é melhor. Porém, quando a gente vai para a parte de laticínios, o que é integral, ele vai conter ali mais gordura, mais calorias. Então, para quem tem colesterol alto, está com problema de lipídios, de gordura no sangue, o ideal é que a gente consuma o que é desnatado. O que significa isso? O integral, quando você vai ali produzir o leite, ele vai estar com a sua composição completa. Então, o leite tem gordura, tem a proteína, tem os outros derivados, né, os outros componentes. E quando a gente vai para o desnatado, a indústria tira aquela gordura e vai deixar ali mais proteína. Então, para quem tem problemas de colesterol alto,
consumir o desnatado e não consumir o integral. Quando a gente vai para a parte de cereais, então a gente vai consumir o integral, que é a forma mais natural. Quando a gente vai observar, geralmente ele tem uma corzinha mais amarronzada. Então a forma que ali é na colheita, pega o arroz, ele não vai sofrer por nenhum processo de fabricação, vai ser embalado e vendido. Quando a gente parte para os mais brancos, que é o parbolizado e o próprio arroz branco, ele vai sofrer ali um processo na indústria que vai tirar aquela capa protetora. Então a gente consumir cereais, o macarrão, o pão integral, vai ter ali naquele produto os ingredientes com aquela capa protetora. Então isso significa que é mais saudável para o organismo, vai trazer mais benefícios, consequentemente, para quem tem problema de diabetes, muito açúcar, esses alimentos vai liberar menos açúcar no nosso corpo. Então, o interessante é estar sempre observando a embalagem, né? Então, tem que dar uma olhada para ver realmente o que é que está faltando naquela composição para poder consumir, principalmente as pessoas diabéticas e que sofrem essa questão do colesterol. Exatamente. Primeiro a gente tem que entender qual a minha necessidade. Eu sou diabético, eu tenho colesterol alto, eu estou com um triglicerídeo alto, eu quero perder peso. Então, identificando qual a sua necessidade, a gente vai atrás dos alimentos. Entende qual a diferença de um para o outro e lê a tabela nutricional. É muito importante, no dia a dia, a gente estar lendo principalmente os rótulos, os ingredientes que tem composto ali naquele alimento. Às vezes o açúcar, ele está mascarado com outros nomes. Então, os derivados de leite, por exemplo, pode não ter o açúcar, mas tem a frutose, tem a sacarose, tem a lactose, que tudo isso são açúcares também. Pode ter adoçantes. Então, o importante é a gente estar lendo os ingredientes, a tabela nutricional e identificar qual é a sua necessidade daquele produto para estar comprando de forma correta e trazendo ali todos os benefícios que aquele alimento pode trazer para a gente. Muito obrigada, Beli. É isso, Laís. Ouvimos aqui a Beli Queiroz, nutricionista aqui do Unicompra, que trouxe, né, essas informações a respeito das dúvidas que muitas pessoas têm a respeito dos alimentos integrais, alimentos light. Então, agora a gente vai chamar. Oi, Laís. Vili, rapidinho antes de você trazer as ofertas, né? Porque a Beli estava falando dos rótulos e hoje a gente tem uma coisa muito diferente de alguns anos atrás. É que qualquer produto que a gente comprar hoje vai vir assim, alto em. Aí tem alto em açúcar, alto nisso, naquilo. E também é importante a gente estar prestando atenção nisso, né, Viliane? Isso mesmo, então vamos aqui tirar a dúvida novamente com a Beli. Exatamente. O ano passado, né, 2023, a tabela nutricional teve uma reformulação, né? A gente fez até uma reportagenzinha sobre isso, que hoje é obrigatório todos os alimentos industrializados que são ricos em gorduras, ricos em açúcar, ter na frente, especificando de forma bem taxativa que ele ali é rico em açúcar adicionado, é rico em gordura. Justamente pela falta de cultura das pessoas de estarem observando a tabela nutricional. Então, geralmente a tabela nutricional vem atrás, num tamanho pequeno, então muitas pessoas acabam que não têm essa observação, essa atenção com os produtos que tem ali. E às vezes alguns alimentos, por exemplo, chocolate 70%. Existem alguns chocolates que na frente a gente vai ter ali rico em gordura adicionada, rico em açúcar adicionado, mas ele é 70%. Então, o importante é a gente observar ali os ingredientes que estão sendo utilizados para a gente saber consumir de forma consciente e de forma saudável. Dúvida esclarecida, Laís? Super, Vili. Muito bem. Agora nós vamos chamar João Pedro Tavares, que é o encarregado de loja aqui do Unicompra, que vai trazer as ofertas desse final de semana. Bom dia a toda a cidade. Vou trazer algumas ofertas no final de semana. A100 com osso, R$ 17,90. Paleta sem osso, R$ 28,90. Batata palito Mauricéia 2 kg, R$ 28,90. Batata doce, R$ 2,89. Tomate, R$ 6,89. Laranja pera, R$ 13,99. Cerveja Devassa, 473 ml, R$ 3,89. Cerveja Mistel, 473 ml, R$ 4,39. Cerveja Devassa, 350 ml, R$ 3,09. Também temos colchão mole por R$ 30
de 7,90. Peito de frango Mauricéia de 1 kg, 18,90. E lembrando aos clientes que a cada R$50 em compras de produto Mauricéia, você pega um cupom no caixa e concorre a uma moto 0 km. E o sorteio vai ser dia 13/5. Qual o horário de funcionamento, João? Nós estamos funcionando de 7 até às 10 horas hoje, às 22 horas. Domingo também? Domingo, isso. É isso, Laís. Muitas ofertas aqui no Unicompra, não dá para você perder. O Unicompra, que fica aqui localizado no Maurício de Nassau, está aberto até às 10 horas da noite, né? Esperando vocês. Ó. Tem promoção aí também aqui no Unicompra, então não perde tempo. Vem fazer as suas compras para curtir o final de semana com o armário cheio. Volto contigo, Laís. Com certeza. E com a adega cheia também, Viliane. Porque aí o seu fundo aí cheio de vinhos, meu Deus do céu. É uma perdição. Obrigada, Viliane. Agora 8 horas e 18 minutos.